homens de boa vontade. Irmãos, vós que começaste a peregrinar esse planeta, abraçando os princípios da cristandade, pela ordem do catolicismo romano, pela amada igreja que se originou no Oriente promissor de Deus, nosso Pai amado, e nosso Senhor Jesus Cristo. Entendei-vos que os princípios da ordem crística, da casa do caminho da Igreja de Cristo, orientada por Pedro e por Paulo, jamais se desmerecerá no tempo, através dos séculos ou milênios, onde haverão de persistir a palavra do Mestre Jesus entre vós. O que se deriva do homem, ao homem cabe as suas responsabilidades, as suas consequências haverão de lhe infligir o princípio da ordem recuperativa, da retidão de conduta e de amor, aos princípios da ordem e da fraternidade divina para com todos os seus filhos amados. É bem verdade que a Igreja não significa os seus dirigentes, os seus pastores mal entendidos, intencionados e aproveitadores das dádivas que as pessoas de bem lhe proporcionam como representantes da Igreja, mas que jamais serão do Cristo quando se desvirtuam na conduta e na ordem dos fatores indesejáveis dos princípios evangélicos da palavra de Cristo Jesus para conosco. Abençoar-nos a palavra de Deus e do Cristo através dos sacerdotes, das pessoas ungidas pelas bênçãos e pelo sagrado óleo de oliva do Cristo de Deus, o azeite da fé, da renovação carismática em cada um dos filhos escolhidos por Deus, é que pode representar a evolução do princípio da ordem crística no planeta para a salvação das criaturas, filhas do único e infinito Criador do Universo. Os que se corrompem pelas vantagens indevidas adquiridas facilmente nos templos religiosos não representam o Evangelho de Cristo, mas sim a conduta repreensível a que deve lhe afetar a alma e o espírito, ainda em evolução precária e indesejável pela vontade da suprema força criadora do universo. Entretanto, em quaisquer que seja a religião, as religiões aqui existentes no planeta, não se pode desmerecer a conduta daqueles que se entregam aos mandamentos crísticos para a renovação da fé, do amor fraterno entre os filhos
do Supremo Criador do Universo, rogando a Deus a abnegação pela caridade e pela fraternidade universal entre seus irmãos. E este é o princípio maior, irmãos amados. Não vos condeneis a religião pela própria religião. A condeneis pelos fatos e desvios de conduta, de personalidade moral que se intrometem em todos os segmentos religiosos do planeta Terra, por estas razões que acabamos de apontar. Retroposição de destaque nos grandes templos ou de elevadas quantias que lhes promove o enriquecimento de si próprio e da sua família, sem se fazer decentemente o emprego merecido em benefício da caridade geral dos que precisam para sobreviver, se educar e se conscientizar de que a vida nos é permitida para o crescimento, para o engrandecimento do espírito, que os bens materiais não são conduzidos aos mundos da espiritualidade de luz, às instâncias diáfanos ou geométricas que se aproximam de Deus nosso Pai. Se assim procedem os infiéis, aproveitando-se até mesmo da formatura do ministério de Deus e de Jesus Cristo, o fazem de maneira que desonra e descaracteriza os princípios evangélicos do enviado de Deus. Portanto, irmãos e filhos amados, compreendeis que o dever de servir as criaturas não deve para isso, em se usando a palavra do Cristo, as revelações do Divino Criador do Universo, em troca de favores ou economias que são para Deus e para o Cristo vãs e desnecessárias. O que rogamos a vós outros é que façam com o espírito de benevolência, acreditando e estender a mão aos que carecem e aos que precisam, deve ser feita pelo espírito, pelo coração abnegado e não por interesses escusos. Compreendeis, portanto, os principais mistérios orientadores provindos de Deus. Fazer ao teu próximo o que gostaria que te fizessem. Assim sendo, recomendamos nestes tempos chegados o propósito em cada um de vós de se derivarem profundamente da reflexão do amor, da consciência e da solidariedade cristã entre vós e os vossos irmãos que ainda vivem desorientados neste planeta. Arrebanhar as ovelhas do Mestre Divino é um dever que cabe a todas as criaturas, livre da matéria ou dela ainda sendo portadores, para que possam divisar a separação do joio e do trigo nestes tempos que já se fazem
chegados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça convosco.